Há objetos no mundo que são transparentes. Não porque sejam invisíveis, mas porque ninguém mais os questiona. A bebida que você pede no bar. O carro que você dirige. O relógio no pulso. A roupa que você veste toda manhã. A casa que você batalhou para ter. O restaurante onde você aparece. Objetos simples. Cotidianos. Sem mistério aparente. Exceto que cada um deles está dizendo algo. Sempre esteve. Há objetos no mundo que são transparentes. Não porque sejam invisíveis, mas porque ninguém mais os questiona. A bebida que você pede no bar. O carro que você dirige. O relógio no pulso. A roupa que você veste toda manhã. A casa que você batalhou para ter. O restaurante onde você aparece. Objetos simples. Cotidianos. Sem mistério aparente. Exceto que cada um deles está dizendo algo. Sempre esteve. Posição Invisível é uma série sobre os objetos e comportamentos que você usa para se posicionar no mundo, sem perceber que está fazendo isso. Não é julgamento. É observação. A observação de um padrão que existe em toda cultura, toda classe social, toda geração. O padrão de usar o que você tem e o que você faz para comunicar quem você é. Antes de qualquer palavra. Ao longo desta série, vamos pegar 6 objetos do cotidiano: a bebida, o carro, o relógio, a roupa, a casa, o restaurante, e descascar cada uma até chegar no que estava dentro o tempo todo. A premissa de cada episódio é a mesma: o objeto nunca foi sobre o que parecia ser. Era sempre sobre outra coisa. Sobre pertencimento. Sobre aprovação. Sobre a necessidade de ser visto de um jeito específico. Cada episódio é uma viagem. Dos 20 aos 60 anos. Fase por fase. Copo por copo. Carro por carro. Relógio por relógio. A estrutura é sempre a mesma porque o padrão é sempre o mesmo. Só o objeto muda. A necessidade por trás dele, a necessidade de ser reconhecido, de pertencer, de provar algo, essa permanece. Até um certo ponto. Porque em cada episódio existe uma virada. Um momento em que a relação com o objeto muda de natureza. De performance para escolha. De mensagem para prazer. De símbolo para objeto. E essa virada, em cada objeto diferente, conta a mesma história sobre maturidade, sobre identidade, sobre o longo processo de parar de precisar provar algo para o mundo. Você não comprou aquilo pelo que é, comprou pelo que comunica. Essa distinção, entre ser e comunicar, é o coração de tudo que esta série vai explorar. Porque quando você vê o mecanismo, você tem uma escolha que antes não existia. Não a escolha de parar de se importar com o que os outros pensam, isso é impossível, e quem diz que não se importa geralmente se importa mais do que admite. A escolha de entender quando está sendo governado por essa necessidade em vez de estar no comando dela. A diferença entre usar um símbolo conscientemente e ser usado por ele é tudo. É a diferença entre jogar o jogo e ser jogado por ele. Essa série não vai te convencer a não querer as coisas boas da vida. Vai te ajudar a entender o que você está realmente querendo quando as quer. Episódio 1. A bebida nunca foi sobre sede. Episódio 2. O carro nunca foi sobre direção. Episódio 3. O relógio nunca foi sobre horas. Episódio 4. A roupa nunca foi sobre estilo. Episódio 5. A casa nunca foi só sobre morar. Episódio 6. O restaurante nunca foi sobre comer. Bônus. Ocupado. Exausto. Underline. O comportamento que também é símbolo. Você pode assistir na ordem ou pegar o episódio que mais te chama nesse momento. Cada um funciona sozinho. Mas se você os assistir em sequência, vai ver uma linha se formando. A linha de uma jornada, que talvez você já reconheça como a sua própria. E se em algum momento você se reconhecer em algo que ouvir, sorria. Você não está sozinho. O padrão é humano. A necessidade é humana. Só o objeto que carrega ela muda de pessoa para pessoa. Esse é o @Posição Invisível. A série começa agora. Posição Invisível T1 EP00 Abertura da série @Posição Invisível. A bebida nunca foi sobre ceder. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe.
Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram. Há uma razão pela qual esses comportamentos resistem ao exame direto, eles funcionam. Cumprem um propósito real de pertencimento, de distinção, de segurança social. O problema não é que funcionem, é que funcionam tão automaticamente que raramente são escolhidos. São executados. E o que é executado sem escolha não pode ser avaliado se ainda serve. O que foi aprendido sobre status, consumo e identidade pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser escolhido conscientemente, mantido porque genuinamente serve, ou colocado de lado porque servia a uma versão anterior de você que já não existe. Para levar desta conversa não uma lista de coisas a corrigir, mas uma pergunta que continua a trabalhar. O que este episódio nomeia que você já sentia mas não tinha linguagem precisa para examinar? Essa pergunta não exige resposta imediata. As mais valiosas aparecem depois, nas situações do dia a dia onde você reconhece o padrão e, por um momento, consegue criar a distância entre o impulso e a ação. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram. Há uma razão pela qual esses comportamentos resistem ao exame direto, eles funcionam. Cumprem um propósito real de pertencimento, de distinção, de segurança social. O problema não é que funcionem, é que funcionam tão automaticamente que raramente são escolhidos. São executados. E o que é executado sem escolha não pode ser avaliado se ainda serve. O que foi aprendido sobre status, consumo e identidade pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser escolhido conscientemente, mantido porque genuinamente serve, ou colocado de lado porque servia a uma versão anterior de você que já não existe. Para levar desta conversa não uma lista de coisas a corrigir, mas uma pergunta que continua a trabalhar. O que este episódio nomeia que você já sentia mas não tinha linguagem precisa para examinar? Essa pergunta não exige resposta imediata. As mais valiosas aparecem depois, nas situações do dia a dia onde você reconhece o padrão e, por um momento, consegue criar a distância entre o impulso e a ação. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram. Há uma razão pela qual esses comportamentos resistem ao exame direto, eles funcionam. Cumprem um propósito real de pertencimento, de distinção, de segurança social. O problema não é que funcionem, é que funcionam tão automaticamente que raramente são escolhidos. São executados. E o que é executado sem escolha não pode ser avaliado se ainda serve. O que foi aprendido sobre status, consumo e identidade pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser escolhido conscientemente, mantido porque genuinamente serve, ou colocado de lado porque servia a uma versão anterior de você que já não existe. Para levar desta
Conversa não uma lista de coisas a corrigir, mas uma pergunta que continua a trabalhar. O que este episódio nomeia que você já sentia mas não tinha linguagem precisa para examinar? Essa pergunta não exige resposta imediata. As mais valiosas aparecem depois, nas situações do dia a dia onde você reconhece o padrão e, por um momento, consegue criar a distância entre o impulso e a ação. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, o intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram.